Fred, ainda não ouvi você dar uma glória a Deus aqui, falar uma palavra, cantar um louvor, faltou você. Pode ser hoje? Hoje não? Próximo culto? Inclui na agenda. Fechou? Muito bem. Gostei de ouvir os irmãos aqui, né? Isso é muito importante, irmãos, o envolvimento de cada um, né? Gostei de ver a criancinha estar cantando aqui com empolgação, com alegria, irmão. Se a gente não for contagiado com a alegria dessa criança estar cantando aqui, ó, porque a Bíblia fala assim que o perfeito louvor ele sai da boca das crianças. Mas da boca dela não saiu nada, porque ela não sabe cantar, mas ela se envolveu na música e louvou aqui perfeitamente, né? Glória a Jesus. O nome dessa criança é Emily, né? Emily, que é o nome da criança? Jade. É Jade, né? Pois é. A gente não pode perder, irmãos, porque Deus fala conosco de todas as maneiras, né? Alguém diz assim, quando chegou, falou assim: eu estava com muito mau humor. Aí uma criança falou assim, né? Vou repetir as palavras aqui, se eu conseguir repetir. Estava com muito mau humor. Aí, mas você vai para a igreja de mau humor? A criança falou assim: o problema não é ir de mau humor, é voltar de mau humor. Isso é profecia ou não é da boca de uma criança, irmãos? É ou não é? Pois é, meus irmãos. Então a gente tem que ficar atento, porque Deus está falando conosco o tempo todo, né? O tempo todo. Às vezes, na expectativa que o pastor vai trazer a palavra de Deus, e a palavra já foi dita há muito tempo, né? É só ficar ligado, né? Glória a Deus. Nós temos irmãos que estão nos visitando, que é o irmão Rodrigo, que é o esposo da irmã Mara. Rodrigo, Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua presença. Muito obrigado por você escolher ficar conosco hoje. Ele também é pai do Pedrinho. Deus abençoe. Também a Jade. Jade é criança, né? A Emília é a mãe da Jade, né? Seja bem-vinda também, né? Deus abençoe você. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo número 12. Hoje é dia de culto dos homens. Eu gostaria de transmitir uma palavra direcionada aos homens. Eu gostaria de máxima atenção dos irmãos, principalmente do público masculino. Principalmente do público masculino. Gostaria que os irmãos não se dispersassem. Não se dispersassem. Já teve o tempo dos irmãos fazer as apresentações, cantar os louvores, tocar os instrumentos. Agora, vamos lá compartilhar a palavra de Deus, porque ela é muito importante. Livro de Juízes, já foi lido um trecho aqui, do capítulo número 7, agora vamos ler um trecho do capítulo número 6. Número 6, que diz assim: Juízes, capítulo 6, versículo de número 11, 12, 13 e 14. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizelita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso tem nos acontecido? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Amém? Pode sentar, muito obrigado. Eu quero que os irmãos, nós vamos juntos, né, extrair desse texto, esse título que eu coloquei aqui, está no slide aí. Qual que é o título? Homens, vamos falar forte? Homens posicionados. Um chamado à liderança e propósito. O que seria homens posicionados, né? Homens que tomam posição. Homens que assumem a sua capacidade que o Senhor lhe deu, né? Homens que têm postura, homens que têm compostura, homens que têm posicionamento certo, no momento certo, e que alinha a sua conduta e o seu caráter
com a sua pessoa onde ele está. E é sobre isso que nós queremos falar. A igreja do Senhor, ela está sempre precisando de homens posicionados. E o que mais falta no meio de nós são homens posicionados. Homens que estão entregando a liderança da casa na mão das mulheres. Homens que estão entregando a liderança da igreja na mão das mulheres. Homens que estão entregando a liderança da sociedade na mão das mulheres. Não porque as mulheres não sejam capazes de fazer aquilo que fazem, mas se há um propósito de Deus para cada um e os homens estão se acovardando. E isso, a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós estamos afrouxando. Nós estamos vivendo uma turma de homens que os mais novos não estão tendo um perfil de liderança, um perfil de homens a ver e a se tornar exemplo, para que eles possam copiar a nós, para que possam ter uma geração de homens maduros. O que temos visto são muitos homens meninos, homens criança, homens que são infantis, que não conseguem ouvir uma palavra madura, uma palavra mais forte, uma palavra mais severa, e nem tão pouco se posicionam também para falar aquilo que precisam falar. Estão recuados. Como diz o ditado, rabinho entre as pernas. E isso não é uma postura de homem de Deus, porque a palavra de Deus diz: tu seja forte e corajoso. O Senhor instituiu o homem, instiga o homem a ser forte e corajoso. Não há nenhuma palavra que vai estimular o homem a ser fraco, a ser medroso, covarde, a afastar, fugir das demandas, fugir das responsabilidades, fugir daquilo que é da guerra, da missão que é confiada a nós, né? E pelo menos, se a gente não puder mudar o mundo, eu gostaria que pelo menos os homens do Shangri-La fossem de homens diferentes daqueles homens que a gente vê por aí. Se a gente não pode mudar o mundo, a gente não tem esse poder, mas podíamos pelo menos nós nos posicionarmos e sermos diferentes. Porque o poder do homem, Deus deu para governar o mundo, né? Deus deu para governar o mundo. E dentro desse texto que nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos um homem chamado Gideão. Um homem que saiu de um lugar qualquer, de uma das 12 tribos, não faz parte de nenhuma tribo especial, mas ele estava vivendo um momento de crise, de uma crise que Israel estava passando, crise existencial, crise de identidade, crise financeira, porque os inimigos, os midianitas e os demais inimigos de Israel estavam avassalando Israel, estava simplesmente chegando lá, tudo que eles produziam, os inimigos iam lá e pegavam e levavam embora. Eles plantavam as uvas, os inimigos iam lá, catavam as uvas e levavam. Eles plantavam trigo, os inimigos iam lá, pegavam os trigos e levavam embora. Tudo que eles produziam ali, os inimigos vinham em bandos, faziam com que o povo de Israel recuasse com medo, e eles tomavam tudo e deixavam o povo na miséria. A situação estava ficando caótica. As famílias estavam empobrecendo, as mulheres não sabiam o que fazer, as crianças estavam desamparadas e os homens amedrontados. Todos eles com medo do que fazer. Alguns clamavam a Deus, mas não se posicionavam. Alguns choravam, mas não se posicionavam. Alguns oravam, mas não agiam. Mas no meio dessa confusão, no meio dessa balbúrdia, Deus achou um homem posicionado, e esse homem se chamava Gideão. Deus achou um homem que clamava, porque ele estava orando a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo. Mas enquanto clamava, as suas mãos também trabalhavam. Diz a palavra do Senhor que ele estava lá no lagar. O lagar, e ele estava lá malhando trigo no lagar. O lagar nem é lugar de trabalhar com trigo. É lugar de trabalhar com outros produtos, uva, é lugar de pisar uva e tudo, e o trigo não era de trabalhar ali. Mas ele tinha uma estratégia de trabalho, um lugar que estava um pouco afastado, meio assim para poder fugir dos inimigos, esconder do inimigo, mas ele estava ali fazendo o que tinha que fazer para cuidar da sua família. Tomou uma posição, ele estava lá malhando e trabalhando. Diz a palavra aqui que eles
furaram cavernas, buracos, estavam escondendo as coisas nos buracos, malhavam o trigo, escondiam nas cavernas, escondiam nos buracos, tentando fugir de alguma maneira, preservar a sua família. Aqui nós vemos a postura de um homem posicionado, um homem que entende a sua responsabilidade, um homem que entende que está sobre ele a missão de cuidar da sua família e não deixá-la fracassar. Se porventura vier uma família fracassar, esse homem posicionado, esse homem que conhece, entende a sua missão, ele será o último a abandonar o barco. É como um capitão do navio. Quando o capitão do navio percebe que um barco está afundando, não sei se os irmãos chegaram aqui a assistir o filme Titanic, também tem um outro filme com a mesma temática, que é o Poseidon, que trata de naufrágio de navio, né? O navio naufragando, o capitão, está todo mundo indo embora, cada um pegando a boia, cada um dando o seu jeito de pular fora e dar um jeito, sei lá, mas o capitão está lá, mais perto quero estar, e está lá segurando o leme, está vendo tudo naufragando, mas não, a responsabilidade do navio está na minha mão, eu não posso abandonar, eu sou o último a morrer, eu sou o último a abandonar o barco. Isso é posição de homem. Isso é posição de homem. Isso é posição de homem corajoso, homem forte, homem que é destemido, homem que entende a missão de entregar a sua vida para a sua casa, para a sua família, assim como Cristo amou a igreja. E isso é importante a gente falar sobre isso. Porque nós falamos muito sobre o Evangelho, a palavra de Deus, salvação em Jesus Cristo, falamos sobre Jesus, falamos sobre salvação. Mas o projeto da salvação está incluído você, homem, que precisa posicionar e cuidar da sua casa e da sua família. Você, homem, não pode pensar, eu estou salvo, está tudo bem, enquanto os seus filhos estão fracassando, descendo ladeira abaixo. A sua esposa está enfraquecendo na fé, já não tem coragem de servir o Senhor, e o homem está lá, o problema é seu. Se vira. Não, o homem é colocado como sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede, o sacerdote é aquele que clama, o sacerdote é aquele que paga, aleluia, o sacrifício para que o Senhor ordene a sua casa. Diz a palavra do Senhor em Jó. Jó estava ali orando pela sua família, e Jó, o próprio Deus falou a respeito de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Eis aí um homem íntegro, puro, um homem que anda na minha presença. Mas olha que o relato fala a respeito de Jó. E Jó estava lá, orando ao Senhor e apresentando sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. E olha a postura de Jó da sua família. Vai que eles tenham pecado contra o Senhor. Ele nem sequer estava julgando os seus filhos que pecou. Falou, não, meus filhos pecaram. Meus filhos abandonou o Senhor, por isso eu vou apresentar. Não, pode ser que eles tenham pecado contra o Senhor. Então Jó, como sacerdote, lá, ele toma uma posição e vai lá e apresenta o seu sacrifício a Deus, pelos seus filhos, pela sua família, porque ele entende o propósito da família e qual é a sua missão dentro de casa. O contrário disso nós vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, quando vai contar a história de Eli, o sacerdote Eli. Esse Eli tem a função de sacerdote. Ele é sacerdote nominal, não é somente sacerdote da sua casa por missão, mas é também sacerdote nominal da nação. E ele vê os seus filhos pecando, ele vê os seus filhos pecando contra Deus, usando os utensílios da casa de Deus, profanando a casa de Deus, zombando a casa de Deus, fazendo gracejo com as coisas de Deus. E o Eli, o sacerdote Eli, fica ali olhando, vê as coisas acontecendo, mas não tem coragem de repreender os seus filhos. Não tem coragem de chegar e falar, fulano de tal, você está cometendo tal ato, você está profanando o templo do Senhor, você precisa ter uma postura, você precisa buscar mais a Deus, você precisa consagrar a sua vida. Não, ele simplesmente via os filhos andando de forma desordenada, e os filhos cada vez mais entrando, cada vez mais para o buraco da insanidade espiritual. E daí a pouco Deus chama Samuel, o menino Samuel, ainda meio pré-adolescente, mas um menino que já tinha uma predisposição em temer ao Senhor e obedecer à voz do Senhor. E Deus fala com Samuel, Samuel, eis que eu tenho rejeitado a Eli.
Samuel, um pré-adolescente. Eli, o oposto, já estava até velho, mas não tinha entendido ainda o propósito. Muitas vezes nós nos colocamos como Eli, não somente dentro de casa, mas na igreja do Senhor, não somente na igreja do Senhor, mas também nos meios sociais em que nós convivemos e vivemos. Nós não tomamos nenhuma atitude, nós vemos as coisas acontecendo à nossa volta e nós nos calamos, homens. Nós somos omissos com relação ao que está acontecendo à nossa volta. O problema é dele, cada um com seus problemas. Mas e a missão que está sobre nós em pregar o Evangelho a toda criatura? E a missão que está sobre nós em cuidar da nossa casa, da nossa família? E a missão que está sobre nós de ser um sacerdote dentro da nossa casa? Eli, negligentemente, deixou seus filhos debandarem. E o Senhor fala com ele: rejeitei a Eli. Não será mais sacerdote diante de mim. Que tristeza para Eli. Depois a história se desdobra e Eli vê os seus filhos morrerem. As notícias vão chegando: morreu Ofni, morreu Finéias. Mas morreu por quê? Porque desprezou as coisas de Deus. Mas por que desprezou as coisas de Deus? Porque aquele que deveria repreendê-lo calou-se diante da responsabilidade, não tomou posição. E essa mensagem ela ecoa ainda até hoje, em 2026, nos meus ouvidos. Ela ecoa nos ouvidos de vocês ou não? Vocês entendem o potencial da responsabilidade que vocês têm sobre as suas casas? Aleluia. Eu me lembro, irmãos, vou compartilhar com os irmãos um testemunho da qual eu vivi no início desse ano. O meu filho, o nome dele é Felipe. No início do ano, mas ele estava muito perturbado, muito perturbado. Ele estava trabalhando, ele começou a trabalhar aqui nesse EPA, aqui no Braunas, e desde quando ele entrou para trabalhar ali, ele ficou, em vez de melhorar, piorou. Ele ficou muito perturbado. E um certo dia, ele se queixou comigo, né? Porque eu, conversando com ele, ele chegou a desabafar: olha, pai, eu não sei mais o que eu faço. Porque eu estou exausto, estou muito cansado, a minha mente não para. Eu não estou conseguindo dormir, eu deito para dormir, aí dá 11 horas, dá meia-noite, dá 1 hora da manhã, dá 2 horas, eu estou olhando para o teto, não consigo dormir. Aí eu pego um livro para ler, não consigo pegar no sono. Aí eu faço isso, não consigo, faço não sei o que, não consigo dormir. Eu estou perturbado, não sei o que eu faço mais. Meus irmãos, eu vi aquele desabafo dele, vi que realmente ele estava desabafando do fundo da alma. Não era somente um cansaço físico, mas é algo do fundo da alma dele que já estava clamando por socorro já. Até porque ele não é uma pessoa de muita fala, de ficar falando demais. Ele é mais reservado, então para ele jogar para fora, porque está sufocado mesmo. Aí foi um dia de segunda-feira, tinha aqui um ciclo de oração, e meus filhos sempre tinham ido para a escola, minha filha também para a faculdade. Minha esposa veio aqui para o ciclo de oração, e eu falei: hoje eu não vou no ciclo de oração, porque eu já estava maquinando na minha cabeça o meu projeto, do que eu ia fazer. E eu fiquei em casa sozinho, nessa segunda-feira. Enquanto todo mundo saiu, a casa ficou só, eu fiquei em casa sozinho. Aí eu fui para o quarto do meu filho e ajoelhei em cima da cama do meu filho. Ajoelhei em cima da cama dele e comecei a clamar a Deus. Os irmãos aqui já assistiram um filme chamado Quarto de Guerra? Quem já assistiu aqui esse filme? Pois é, motivado por esse filme, né, dentro da perspectiva que esse filme nos orienta ali, né, eu subi para a cama do meu filho e comecei a clamar a Deus: Senhor, meu filho foi consagrado ao Senhor, antes dele pensar em existir, já foi consagrado ao Senhor. Eu apresentei o meu casamento ao Senhor. Eu não namorei longe da tua presença, eu já apresentei o meu namoro ao Senhor. Eu apresentei o meu casamento ao Senhor.
tudo que ia vir do casamento é do Senhor, porque foi consagrado ao Senhor. Quando minha esposa deu sinal que estava grávida, começou a passar mal, eu pus a mão na barriga dela e consagrei ao Senhor. Quando o menino nasceu, eu consagrei o Senhor lá no hospital. Depois eu consagrei o Senhor de novo lá no altar do Senhor com o pastor. Toda hora eu estou consagrando o Senhor. E agora meu filho está passando por essa perturbação. Eu não aceito isso. Isso não pode, se o Senhor tiver que provar, ou tiver que nos provar de outra maneira, mas eu não aceito que ele fique com essa perturbação infernal. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê alguma resposta, ainda que se mantenha. Alguma resposta eu preciso ter, pelo menos, se é que o Senhor está tratando dele ou de mim. Mas eu preciso saber, para que ele sossegue o coração e eu também. E eu clamei ao Senhor, isso na segunda-feira. Meu filho estava com o costume de deitar, não conseguia dormir. Aí quando ele conseguia dormir, ele varava até 11 horas, 11h30, ele ficava dormindo, aí ele acordava lá para as 11h30. Já acordava já para sair, já para trabalhar já. Estava esse ciclo de não viver. Um ciclo de não viver, porque levantava, já ia trabalhar e chegava, não fazia nada da vida, só aquele ciclo medonho. Naquele dia, na segunda-feira, eu orei à noite, irmãos. Na terça-feira, de manhã, que foi mais ou menos umas 7h30 da manhã, eu estava mexendo no celular de manhã assim, e olhando lá um videozinho de Instagram, achei interessante, falei, vou mandar para ele. Aí mandei para ele. Logo que eu mandei para ele o vídeo, ele respondeu o vídeo. Falei, já acordou? Já acordou? Aí respondeu o vídeo, nós, como de costume da minha esposa, nós levantamos, tomamos café junto. Aí ele levantou, antes de 8 horas, sentou com a gente para tomar café. Falei, o que isso está acontecendo? Você já acordou? Ele falou assim, pai, não sei o que aconteceu, mas essa noite eu dormi igual um anjo. O que é, irmãos, isso, irmãos? E depois daquele dia, irmãos, desse dia em diante, nunca mais ele se queixou desse problema. Nunca mais ele se queixou desse problema. Você sabe o que significa isso, irmãos? Posicionamento. Aí olha para mim agora, vocês homens, olha para mim aqui. Olha para mim. Vou abrir aqui o meu terno, não vou tirar a camisa porque eu não posso. Mas vocês olham para mim, vocês veem alguma coisa aqui diferente de mim, de vocês? Eu sou alguma coisa diferente de vocês aqui? Existe alguma coisa diferente em mim com relação a vocês? Não existe nada de diferente em mim com relação a vocês. Eu sou Isaac, você é Daniel, você é Lucas, você é Daniel. Cada um de vocês é um personagem na mão do Senhor. Vocês são fortes e corajosos. Deus os conhece e vocês também conhecem a Deus. E vocês também precisam se posicionar diante do Senhor. A responsabilidade que eu tenho sobre a minha casa é a mesma responsabilidade que cada um de vocês aqui tem sobre a casa de vocês. E o Deus que repousa sobre a minha casa é o mesmo Deus que repousa na casa de cada um de vocês. Mas é necessário se tornar, irmãos, homens posicionados. Seja forte e corajoso. Nós olhamos, irmãos, para a igreja. Aqui eu cheguei lá, não vou nem dizer que cheguei lá, porque basicamente todas as nossas congregações, o público feminino é muito maior que o público masculino. Em todos os cultos que nós temos, irmãos, a liderança feminina sempre está avantajada. A participação de todos os trabalhos, as mulheres sempre estão na frente dos homens. As mulheres empenham, desempenham, fazem tudo, é chá, é café, é bolinho, é não sei o quê, fazem tudo para se chegar mais, para se aproximar mais de Deus, se aproximar mais uma das outras, para se aproximar mais da obra do Senhor. E nós, homens, fazemos o quê? Nos escondemos atrás das desculpas. Nós ficamos inventando um monte de historinhas para poder não nos posicionarmos.
E enquanto isso, nós estamos perdendo o melhor de Deus e muitas vezes dando socos em pontas de faca, dando um murro no escuro, não sabemos nem o que queremos atingir, porque estamos sem posição, vivendo a ermos na presença do Senhor. Estamos aqui, nós somos o povo de Israel, perdidos, perdidão. O que eles estavam fazendo? Uns corriam para as cavernas, Lucas. Uns estavam escondendo no buraco. Uns talvez escondendo atrás da mulher. Não sei o que fazer, não sei para onde ir. O inimigo chegando, acabando com tudo que era deles, acabando com o patrimônio, acabando com a família, acabando com a sua produção, com o seu alimento, e nenhum se tomando posição. Mas quando Deus desce do céu para passear no meio do povo de Israel, ele acha um chamado Gideão, que está ali trabalhando para proteger a sua casa. O que você está fazendo aí, homem? O que você está fazendo aí? Não, eu estou tentando salvar, nem que seja um pouquinho. Se eu não posso salvar Israel, eu quero salvar pelo menos a minha casa. Às vezes é difícil. Como pastor dessa congregação, às vezes eu falo com a minha esposa, às vezes a gente fica entristecido, sabe? Entristecido, porque a gente batalha com um, às vezes batalha com o outro, corre atrás de um, corre atrás do outro, ora por um, ora por outro, visita um, visita outro, mas a gente não consegue ganhar essa pessoa para Jesus. E eu fico frustrado, viu? Eu fico frustrado demais, porque eu gostaria que todos que a gente trabalhasse e empenhasse, tivessem todos o mesmo ânimo. E eu fico frustrado, Senhor. Às vezes eu fico, Senhor, Tu me chamou para isso mesmo. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Porque eu sou homem normal, eu tenho alegria quando chega e tenho tristeza quando sai. Mas se eu não posso ganhar a todos, Senhor, pelo menos esses a quais o Senhor colocou nas minhas mãos, me permita que permaneça. Se eu não posso ficar com esses que fazem parte da igreja de lá, Senhor, pelo menos preserva a minha casa. Pelo menos a minha casa. Veja Noé. Deus chama Noé para uma missão, um propósito, irmão. Não é para trabalhar a erro, conforme der na cabeça, não. Mas é uma missão. Noé, construa a arca e nela você salvará a muitos. Construa a arca, Noé. Seja a arca assim, 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 e assim, e assim, e assim, conforme o projeto de Deus. Noé faz conforme o Senhor ordena. Deus dá ordem a Noé, anuncia. Diga qual é o propósito da arca. Certamente Noé ficou ali, ó, toque, toque, toque. Batia o martelo para lá, batia o prego para lá, o prego para cá. Dia inteiro trabalhando, cansado, exausto, fazendo aquele trabalho difícil, penoso. Eu imagino que as pessoas passavam por curiosidade, Daniel já perguntava: o que é isso aí, Noé? O que você está fazendo? Até porque era um projeto inovador, era um projeto inédito, ainda não havia chovido tanto na terra, não havia ainda embarcações tamanhas para que as pessoas tivessem um parâmetro para entender: ah não, isso aí é só um barco. Não, para que, Noé? Que projeto é esse? Então eu imagino que toda vez que aguçava uma curiosidade e alguém perguntava, ele falava: porque Deus há de destruir a terra pelo dilúvio. É porque Deus vai descer no céu e vai destruir a terra por causa do pecado. Cada vez que ele tinha oportunidade, eu tenho certeza, Noé evangelizava um, evangelizava outro. Ele só não podia sair para evangelizar, porque a tarefa dele era cuidar daquilo que Deus mandou construir a arca. Deus não mandou ele ficar, vai lá para lá não sei para onde, vai para a terra vizinha, vai para a cidade não sei aonde, não. Construa a arca. Construa a arca. Mas enquanto você constrói, as pessoas vão chegando. Enquanto você trabalha, as pessoas vão chegando. Porque o trabalho, irmãos, ou simples trabalhar, já atrai curiosidade de muitos. E ele estava lá construindo. Eu imagino que talvez Noé trabalhasse dentro da sua mente um monte de motivações e perspectivas. Eu acho que vai caber muita gente aqui. Várias pessoas vão entrar aqui. Muitas pessoas serão salvas, né, Tony? Muita gente vai ser salva.
Mas no final das contas, diz a palavra do Senhor que quem entrou dentro da arca, quem foi? Só Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, 8 pessoas. Mas uma coisa ele pôde regozijar: meus filhos estão aqui, a minha família está aqui. Propósito, posicionamento. Eu imagino que durante esse trabalho dessa construção, que não foi serviço de uma semana, de um mês, não, porque com as ferramentas rústicas que tinha, né, na época, não tinha essas esmerilhadeiras, né, não tinha maquita, furadeira, não tinha, né, só essa ferramenta bem arcaica, bem, né? Deu trabalho para fazer, irmãos. Mas deu trabalho, mas pelo menos a sua família estava dentro da arca. Trabalho. Quantas vezes será que os filhos dele devem ter tentado? Isso não vai dar certo, não. Eu estou desistindo, eu vou parar. Não, vamos! Bora! Deus falou, vai acontecer. Deus tem propósito para a nossa família, bora! Você acredita que Deus tem propósito para a sua família, meu irmão? Sim ou não? Mas você acredita de verdade? A sua postura da sua casa, ela compete com aquilo que você está dizendo? Porque às vezes a gente fala, glória a Deus, mas a verdade não parece com isso. A realidade não se parece. Você insiste em trazer os seus filhos para a casa do Senhor? Você insiste com a sua família? Você tem sido de fato sacerdote da tua casa? Tem orado na presença dos seus filhos para que eles vejam, para que seja um exemplo dentro da tua casa? Tem tomado postura de homem dentro de casa? Lembro uma vez que meu filho adolescente cheio de coisa, né? Meu filho adolescente chegou nervosinho. A gente repreendia, agora ele melhorou, graças a Deus, né? Porque vai amadurecendo, vai ficando homem, vai melhorando, né? Meu Deus, quando eu era a fasezinha adolescente, fasezinha difícil. Ele tinha uma mania de ficar dando soco nas coisas. Já repreendia ele aí dando soco, fazendo a cara de bravo, cachorro pitbull, isso aí dando soco nas coisas. Eu falei assim, ó, o dia que você quiser dar soco, aquela parede lá, ela está apropriada para isso. A parede, ela é com chapisco. Essa parede é apropriada para dar uma soco. Se estiver muito nervoso, solta o soco com toda a força nessa parede. Mas eu não quero que saia dando soco dentro do meio da casa, não. No meio da casa, não. Contente-se. Contente-se. Se não puder conter, vai dar o soco lá naquela parede lá. Pode dar com toda a força, não tem problema. Mas lá. Aí, um dia eu peguei ele, a mãe dele foi repreender, ele falou com a mãe dele de uma forma áspera. Eu falei, o quê? Você está falando assim com a minha mulher, dentro da minha casa? Com a minha mulher, dentro da minha casa? Você é doido? Não tem jeito não, meu filho. Ó, você já está virando um homem. Deixa eu te falar uma verdade que você já entende de uma vez por todas. Você existe por causa dela. Não é ela que existe só por causa não. Eu amei ela primeiro. Se eu tiver que decidir, já que vocês não vão se combinar dentro de casa, se tiver que decidir entre você e ela, vai sair você. Ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro. Então pensa direitinho. Pensa direitinho. Toma aquele susto, né? Toma aquele susto. Mas logo já endireita o corpo, né? Porque, irmãos, nós temos que ter posicionamento. Nós temos posicionamento, irmão. E o que nós temos visto hoje são homens que não têm tido posicionamento. São homens que têm afrouxado a corda. A corda tem que estar esticadinha. Pai, eu vou pra balada. Fala com sua mãe. Você sabe o que é balada, irmão? Balada não é uma festinha, não. Balada é música, é dança, é bebida, é droga, é êxtase, é maconha, é crack, é cocaína. Fala com sua mãe. Aí quando volta, é sua mãe sozinha, vai ter que cuidar depois dessa peste, vai voltar toda batalhada. Mãe, pai, eu vou sair com uma menina aí. Ah, que beleza. Meu filho é homem.
Não quer saber que menina é essa? Não quer saber que pessoa é essa que vai entrar dentro da sua casa, que vai fazer parte da sua família? Filha, chega! Estou apresentando meu namorado, papai. Fala lá com sua mãe. Fala lá com sua mãe. Os que entrou lá em casa, tudo sentou na minha mesa lá. Vem cá, preciso conversar. Preciso conversar. Aí já chega. É bom que já tem a cara fechada mesmo, já até ajuda. Já até ajuda. Já até ajuda. Eu já chego falando. Se tem interesse de enrolação, já vai embora. Tem, aí já falo. Não tem obrigação de casar. Namoro foi feito para terminar. Se começou, viu que não vai dar, já dá a linha. Mas não fica enrolando na minha casa, não. Não fica enrolando na minha casa, não. Aqui em casa, aqui meus filhos foram criados para serem pessoas honestas, pessoas de caráter e que temem a Deus. Se for para desviar o propósito, já vai indo. Já vai indo. E aí já fala, já com a cara fechada, já assusta. Ninguém é meu. Mas a gente vê por aí, os pais, fala com sua mãe. Fala com sua mãe. E com isso, nós temos mulheres que estão carregando cargas que elas não estão conseguindo suportar. Tem mulheres que estão aí com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que era para estar igual uma mocinha florida, já está parecendo com 60. De tanta carga que está carregando, que não deveria, era para estar dividindo a carga. Mas está carregando uma carga que não, por causa da falta de posicionamento masculino. Mulheres que saem para trabalhar, para cuidar das suas casas, não porque não podem trabalhar, não que não podem ganhar o seu dinheiro, mas por quê? Porque tem necessidade, porque o homem não se posiciona dentro da sua casa. Não coloca dentro da sua casa a provisão correta. Falta de entender o propósito do casamento. A palavra do Senhor, ela nos ensina: amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ainda vai completar, né? Para apresentar a igreja sem ruga, sem mácula e sem mancha nenhuma, né? Se for para levar o pé da letra, é para pagar Avon, é para pagar Natura, é para pagar salão de beleza, bronzeamento, é para pagar, né? Porque sem mácula, sem ruga, né? Quem creme de ruga é caro para dedéu, né? Mas muitos de nós, né? Muitos de nós como homens, a gente quer o quê? A gente quer a mulher bonita, né? Mas quer aquela, ó, bonita. Pareceu bonita. Inteligente. Pronto, parecer inteligente. Né? Disposta. Pareceu disposta. Não está querendo pagar o preço para que isso aconteça, né? Mas é só nas historinhas que existe o gênio da lâmpada, né? Só nas historinhas. Fugiu dos livros, não tem mais, não existe. Ou também tem os filmes da Disney, né? Mas os filmes da Disney é só filme mesmo. A falta de posicionamento, irmãos, ela faz... Olha, vamos acompanhar. Falta de posicionamento de um homem fez a Eva cair no pecado. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim. Junto dele estava a mulher, mas a responsabilidade é de quem? É do homem. Mas Eva foi enganada, sentou perto do homem. Aqui, vamos comer esse negócio aqui. De onde que é? Não, daquela árvore bonita lá. Mas, vamos comer. Você vai comer? Então bora comer junto, né? Faltou posicionamento de colocar não. Deus disse não, então é não. Às vezes é importante. Às vezes é importante a gente saber dizer não. E não com firmeza. É não com firmeza. Foi o homem que usou da sua autoridade para levar Batseba ao pecado. Quem era esse homem? Davi. Ele tinha tanto o Espírito de Deus, que Deus deu testemunho de Davi, falando assim: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus, se não tomar posição, vai procurar?
Quem aqui é cheio do Espírito de Deus? Deixa eu ver. Qual que é o homem que se considera cheio do Espírito de Deus aqui? Você que não se considera, vamos buscar. Porque tem que se considerar cheio do Espírito de Deus. Mas mesmo cheio do Espírito de Deus, se não tem posicionamento, se não tiver uma postura, faz assim. Induziu a mulher ao pecado e depois foi só avançando no pecado, a tragédia familiar foi junto. A tragédia familiar foi junto por falta de posicionamento de um homem. Atos capítulo 5 vai contar a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira era crente, fazia parte da igreja primitiva, estava lá servindo a Deus junto com os demais. E o propósito da igreja, a comunhão com os irmãos, era a comunhão com os irmãos, cada um ajudar. Eles haviam feito um acordo em comum que cada um deveria ajudar para que ninguém tivesse falta de nada. Eles estavam vivendo um tempo de extrema perseguição, muita perseguição. Então um tinha que ajudar o outro, Então eles se comungavam entre si. O que é meu é seu, o que é seu é nosso. E a igreja era uma só. Mas aquele homem ali, o homem sovina, um homem avarento, o coração dele amarrado no dinheiro. Ele tinha uma propriedade, vendeu a propriedade por tanto dinheiro. Vamos inventar um valor aqui, faz de conta que foi 100 mil reais a propriedade dele lá. O combinado era entregar a palavra aos pés dos apóstolos sobre a administração da igreja. Mas ele combina com a mulher dele, a Safira, faz o seguinte, nós vendemos por 100 mil, mas nós vamos entregar só 50, tá? O combinado é esse. Você vai chegar lá, eu vou entregar 50 mil para o pastor Pedro lá, o pastor Pedro vai ficar feliz, e quando você chegar, você fala, confia, é 50 mesmo. É 50 mesmo. Aí o combinadinho chegou lá, todo feliz. Aqui, pastor Pedro, está aqui a minha oferta, glória a Jesus, aleluia. Aí o apóstolo Pedro já olha para a cara dele, já fecha a cara e fala assim, quem foi que induziu você a mentir ao Espírito Santo? Você tendo as coisas na sua mão, não é sua? Por que você não manteve com você mesmo? Agora vem e traz objeto de mentira para a casa do Senhor. Pois você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Olha a falta de postura. Hein, Daniel? Hein, pastor? Falta de postura espiritual. Achar que é só falar e enganar. Irmãos, quantos dos nossos irmãos têm vivido de engano e da graça do Senhor? Tem tido essa mesma postura? Ao entregar sua oferta, o seu dízimo, mas muito mais do que isso, ao entregar o seu próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, às vezes tem vindo com mentira. Não tem servido com o teu coração, não tem servido de verdade com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu ânimo. Só tem entregado o que dá para entregar. O que dá para fazer, o que sobra. É o que sobra. Mas não, você está sumido demais, velho. Não, está trabalhando. Aí não deu. Estou não sei aonde, não deu. Estou não sei o que, não deu. Dá a Deus aquilo que é resto. E quando chega como se estivesse entregando o melhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer a mesma coisa. Quem te induziu a falar mentira para o Espírito Santo? A enganar o Espírito Santo? E a palavra é tão pesada que o apóstolo Pedro fala assim, olha, pois agora esse pessoal está entrando aí, imagina que está entrando lá um porteiro, alguém lá na igreja lá, esse está entrando ali agora, vai levar os seus corpos, vai levar seu corpo para poder sepultar. É implacável aquilo que Deus fez com Ananias. Aí logo depois vem a sua esposa, Safira. Aí vem ele, glória, eu vim com seu coração, glória a Jesus, aleluia. Aí o Pedro já passa assim, já fala, olha lá. Porque o povo está indo, tá vendo os pés dele lá? Não está só para ver só os pés, né? Porque o povo já foi. Pois é, está levando o seu marido. E vai levar você também. Está levando o seu marido e vai levar você também. Porque vocês combinaram em pecar contra Deus e enganar o Espírito Santo. A postura inadequada, a falta de caráter, a falta da verdade, ela faz com que o Espírito Santo se entristeça. E muitos de nós, como a palavra do Senhor já diz,
Muitos de meio de nós já dormem no sentido espiritual, mortos espiritualmente. Portanto, homens têm uma postura espiritual que revela um caráter de homem santo. Está aí o Abraão, ensinou a esposa dele a falar mentira, né? Para lá no Egito, para não perder a mulher. Você é minha irmã, qualquer coisa que perguntar, fala que ela é sua irmã. Fala que é minha irmã. Os homens lá sofreram por causa da mentira de Sara e de Abraão. A influência espiritual do homem define o ambiente onde a mulher vive. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que a sua mulher vive a maior parte do tempo? Onde que a sua esposa vive a maior parte do tempo? É na igreja ou é na sua casa? Hã? É no serviço. Pois se a mulher vive o maior tempo no serviço, ela está carregando um peso que não é dela. Porque a mulher deveria estar cuidando da casa para transformá-la em um lar. E isso não é pejorativo não, tá? Isso não é pejorativo, não é diminuir a mulher, isso não é tirar dela o brilho, não é nada, ao contrário. Eu acho que a minha mulher ficou até muito mais bonita no dia que eu falei para ela, agora eu quero que você fique em casa. E não é barato não, tá? Eu pago para ela academia, eu pago para ela plano de saúde, eu pago para ela o carro com gasolina e a manutenção do carro, eu pago para ela o INSS e pago para ela o salário para ficar em casa. E mais o que? Tem que fazer umas coisas aí. Ainda ela coloca lá na hora de fazer as compras lá, ela taca lá os negócios dela, tudo no meio das compras lá. Creme, shampoo, sei o que. Não é barato não. Mas como que foi bom essa decisão, viu? Ter uma mulher dentro de casa, dedicada, construindo o nosso lar. Você chegar e ter uma pessoa. Essa semana mesmo, eu estava trabalhando lá em casa, estou fazendo as reformas lá em casa. E olha para você ver que coisa interessante, muito interessante. Na simplicidade mesmo, toda a simplicidade. Eu estava lá mexendo e ela estava lá lavando a garagem e tal. Depois ela falou assim: eu vou ali fazer uma comidinha para nós. Eu senti que ela falou assim: vou fazer uma comidinha para nós. Eu senti tanto carinho nessa palavra, comidinha. Uma comidinha que me deu uma pontada assim no coração na hora. Assim, que delícia, né? Essa comidinha. Eu falei com ela, eu senti muito carinho nessa palavra que você falou agora. Comidinha. Aí ela falou assim: pois é, eu vou lá fazer com prazer pra gente. Aí eu falei: as feministas piram, né? Ouvir uns negócios desses. Né? As feministas piram. E ela foi lá fazer a comidinha. Você acredita que depois que eu estou lá trabalhando, estou sentindo só o cheiro, né? Não sei o que estava sendo feito. Na hora que eu cheguei, a mesa estava preparada com risoto, e a mesa preparada com as taças, com o suco, toda enfeitadinha lá. Eu completamente inadequado para sentar na mesa, todo sujo, pintado, o óculos todo sujo de tinta, a cara toda de tinta, mas estava lá aquela mesa preparada com muito carinho. Isso por quê, irmãos? Porque ela está carregando um peso. Ela não está carregando um peso que não é dela. Ela está fazendo aquilo que é próprio dela. É próprio dela. Porque como homem, irmãos, ainda que fique mais pesado para mim, o meu posicionamento em conversar com ela: pode ficar em casa, eu cuido de você. Eu sei que a realidade financeira de todos não é igual. Tem muitas pessoas que são forçadas pela realidade financeira a tomar posturas diferentes, mas mesmo assim, nós podemos dar uma atenção melhor para nossas esposas. Mesmo assim, tem esposas que estão ficando sufocadas, carregando o peso que não é dela. E aqui a nossa postura, ela define. Ela vai definir o que a nossa mulher será, o ambiente que ela está vivendo. Nós precisamos melhorar. A liderança negligenciada do homem abre espaço para um desequilíbrio no lar. A falta de direção do homem afeta mais a mulher do que qualquer crise externa.
Qualquer um fica chateado quando na rua recebe uma crítica. Qualquer um fica chateado quando na rua recebe uma palavra contusa. Qualquer um fica chateado quando as coisas não dão certo na rua. Mas não tem nada pior para ferir uma mulher do que quando é aquele a qual ela confia, na qual ela depositou a confiança para ser o abrigo no dia de calor, para ser o refúgio no dia de guerra, para ser o abraço no dia de tensão. Mas muitos de nós tem sido ao contrário. As pessoas estão tendo que correr de nós em vez de vir ao encontro de nós. A mulher, em vez de correr para o marido como ponto de refúgio, tem que fugir do marido. Imagina, vocês talvez tenham visto aí essa semana, foi anteontem, uma polícia deflagrou aí uma casa onde a mulher estava acorrentada e amordaçada, parece que há 5 dias, pelo próprio marido, aquele que deveria dar a ela toda a segurança, deixou ela lá amarrada, amordaçada, acorrentada. Graças a Deus que ela foi encontrada ainda a tempo. Mas aquele que deveria dar acolhimento foi o terror. Tem uns que não têm tipo coragem de amordaçar, passar correndo, mas tem feito terror na vida. Mas misericórdia, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, se não pudermos salvar o mundo, irmãos, pelo menos essa igreja de lá, vamos ser os maridos exemplares, homens exemplares, homens que vêm carregando a sua esposa na mão com carinho, com delicadeza, que chegam aqui mostrando para todo mundo: essa aqui é a coroa da minha cabeça. É aquela que a gente tem orgulho de apresentar. Essa é a minha esposa. Vocês veem aí, nós postamos foto da roda mesmo. Eu e minha esposa, nós postamos foto da roda, porque eu tenho prazer na minha esposa. Eu acho ela linda demais. E todas as mulheres bonitas que eu conheço, eu comparo com ela. Todas, eu comparo com ela. E todas perdem para ela. Todas perdem. Porque eu tenho prazer nisso. E eu, graças a Deus, eu tenho lutado para cuidar daquilo que é meu. Aquilo que é meu, porque Deus me deu. E não tem nada mais que afeta uma casa quando um homem não tem direção dessa casa. As coisas externas, as guerras, as lutas, os problemas, como no trabalho, problema com a vizinhança, problema não sei o quê, nada afeta mais do que o posicionamento frouxo do homem. Frouxo. Aquele que não tem a postura, que não entra na frente para levar a flechada no lugar da sua esposa. Mas essa é diferente. Em nome de Jesus. O diabo tem um homem que entende a sua responsabilidade, porque um homem alinhado com Deus protege a sua casa. É verdade ou mentira? O homem, quando exerce o seu papel, quem ele é diante de Deus e lidera em amor, a mulher descansa, floresce e o lar prospera. Concorda com isso ou não? Você gostaria que o seu lar fosse próspero? Começasse a florescer lá? Você gostaria de colher mais sorrisos e abraços? Mais carinho, mais amor? Então, amiga, faz parte de você jogar a semente na terra, regar com água, chegar à terra no pé da plantinha e tratar da sua casa. Por que o pastor Isaac está falando isso com os homens hoje? Porque é difícil juntar homem para a gente poder falar sobre isso. A gente ajunta a mulher tranquilamente. Agora mesmo vai ter um seminário de mulher aí, ó. Já tem só que chegar lá umas 15 já fez inscrição. 23 já fez inscrição. E mulher toda hora está fazendo chave. A homem não, ninguém tem coragem de puxar a orelha do homem. Ninguém tem coragem de puxar a orelha do homem. E eu estou puxando a orelha de vocês hoje, mas para que a casa de vocês sejam edificadas para a glória de Deus. A igreja do Senhor, irmãos, não é só orar e cantar, não. A igreja do Senhor não é só tocar instrumento, não. A igreja do Senhor não é só ler Bíblia, não.
A igreja do Senhor é uma postura dentro da casa do Senhor, fora da casa de Deus, para que aquilo que nós aprendemos aqui, nós vamos praticar lá. É lá. Porque o maior ambiente em que nós manifestamos a nossa fé, a nossa crença e o nosso temor do Senhor é no ambiente onde você está de bermuda e sem camisa. Ou seja, eu quero dizer onde você está à vontade. Onde você deve tirar a sua capa. Onde eu tiro o meu uniforme de pastor, digamos aqui, né? Eu tiro o meu uniforme de pastor. E lá na minha casa, os meus filhos podem falar de mim. E o que eles disserem de mim é a mais pura verdade. E agora o que eles podem dizer de mim? Dizem com orgulho ou falam com vergonha? O que a minha esposa pode testificar de mim? Ela fala com orgulho ou ela tem que abaixar a cabeça? Às vezes aquele jeitinho de... Não, irmãos. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas também não há nada tão bom que não possa melhorar. Se está ruim, dá para melhorar. E Deus está aqui. Ele pode fazer igual fez com Gideão lá na sua casa, no seu casamento. Vendo você batalhar por ele, Deus chega lá e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Por que o Senhor não apareceu isso para os demais? Por que o Senhor não apareceu para os demais e falou isso? Falou para Gideão. É porque Gideão era crente, estava orando, temia a Deus, mas também estava com a mão no trabalho fazendo o que tinha que fazer. Não estava só, ora para mim, ora para mim, ora para mim, não. Ele estava fazendo o que precisava fazer. Por isso eu quero te orientar, meu irmão. Faça o que precisa fazer. Levanta a tua cabeça. Se até então você tem andado de cabeça baixa, se até então você não tem tido posicionamento na tua casa, até então você tem andado meio afrouxado, em nome de Jesus Cristo, levante-se. Em nome de Jesus Cristo, tome uma postura. Em nome de Jesus Cristo, tome a sua posição, assuma a sua missão e comece a governar a sua casa. Deus é o cabeça da igreja, mas você é o cabeça da sua casa. E uma casa bem liderada, o Espírito de Deus tem liberdade para agir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Homem, você é parte fundamental da saúde emocional e espiritual. A sua liderança, sua presença e direção e oração valem a longevidade da família. Quer uma família próspera? Quer um casamento que você daqui um dia vai comemorar uns 50 anos, igual o irmão estava aqui comemorando aqui? Dá uma invejazinha, não dá? Puxa, 50 anos. Dá uma invejazinha, não dá? Pois é. Essa longevidade é fruto de uma postura espiritual. De alguém que ora, de alguém que teme a Deus e que trata com zelo aquilo que Deus colocou nas mãos para nós. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Que doeu, se doeu, por gentileza, passa gel e massageia. Vai passar. Mas tome postura em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor. Diante da igreja do Senhor, hoje é culto de homens, por isso a palavra foi direcionada aos homens. Depois vem as mulheres, mas hoje, Senhor, a palavra do Senhor é para os homens. Homens que foram chamados com propósito, Senhor, para cuidar das suas famílias, cuidar das suas casas, para serem sacerdotes do lar, da qual o Senhor deu a eles a autoridade para cuidar das suas famílias, meu Pai. Em muitos lugares as famílias estão se perdendo, os filhos estão sem direção, os filhos estão, Senhor, sem saber para quem olhar, porque o homem, Senhor, não tem sido aquela luz que deveria ser. Mas eu quero te pedir que o Senhor agora vai acender essa luz que está apagada, Senhor. Esse homem vai tomar essa direção, essa luz vai se acender, ele será um farol dentro dessa casa.
aonde para qualquer lado, quando os seus filhos olharem, qualquer lado onde sua esposa olhar, vai ver o brilho desse homem dentro dessa casa, posturado, porque assim o Senhor terá liberdade de agir, interagir dentro dessa casa. O filho que já foi vai voltar, aquele que está indo vai voltar, porque esse homem vai ter a graça do Senhor para agora, a partir de agora, poder aconselhar seus filhos, repreender seus filhos, exortar seus filhos e amar seus filhos e cuidar de suas casas. Esse homem vai aprender a amar a esposa como o Senhor amou a igreja, entregar para essa mulher como o Senhor se entregou à igreja, para que, Senhor, esses casamentos sejam uma estrutura dessa igreja, Senhor. Cada relacionamento aqui representado, Senhor, seja um exemplo nessa igreja, onde as pessoas vão passar por essas portas e vão ver uma igreja bem estruturada, relacionamentos saudáveis, fortes, firmes, feitos estacas, porque homens aqui, Senhor, se posicionarão e o Senhor é com aqueles que se posicionam. Em nome de Jesus. Com a graça do Senhor e na autoridade do Espírito Santo, eu quero repreender agora espíritos malignos que têm tentado afrouxar esses homens, espíritos malignos que têm tentado derrubar a autoestima desse homem, espírito maligno que tem tentado tirar a autoridade desse homem, colocá-lo abaixo da mediocridade. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e esse homem será agora acima da média, em nome de Jesus. Daqui a pouco as mulheres começarão a rir mais. Daqui a pouco as mulheres começarão a cantar mais. Daqui a pouco as mulheres mostrarão mais alegria, porque elas sentirão dentro das suas casas a diferença de um homem que ele tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como ministro do Evangelho, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.